Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando 2 Timóteo, capítulo 3. Sequenciando as nossas meditações bíblicas, vamos observar hoje o versículo 10, que nos diz assim em sua narrativa: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Meus amados, neste quiasmo, estamos vendo as características dos tempos difíceis, marcado por corações pedrificados, que se abstraíram da palavra de Deus. Logo, então, essas pessoas foram mentoradas por comportamento quais? Jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, desafeiçoado, implacável, caluniadores, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Dado a isto, a sociedade se tornou desafiadora para aqueles que querem viver uma vida cristã autêntica, dia por dia. Agora a pergunta é: como vamos fazer para viver uma vida de integridade nessa geração difícil? A resposta se dá a partir da narrativa do apóstolo Paulo a Timóteo, do versículo 10. Observamos aqui, e iremos observar agora na meditação, algumas características que precisam ser mentoradas no nosso coração. Por isto, Paulo diz para Timóteo: Tu, porém, essa partícula diferencia o comportamento do coração de Timóteo do comportamento dessas pessoas que vivem os seus próprios deleites. Enquanto as pessoas são jactanciosas, arrogantes, traidoras e coisas semelhantes, Timóteo, pelo contrário, vai manter no seu coração fundamentos que emanam do trono de Deus. Ou seja, Timóteo, você não viverá pelo seu próprio coração, mas viverá por uma realidade protuberante escriturística. Por isso ele diz: Tu, porém, tens seguido parakalételo. A palavra grega parakalételo, para seguir, aqui nesse texto, é compreender, entender com a mente. Ou seja, meus amados, para que vivamos uma vida fortalecida, precisamos meditar nas Escrituras, ler a palavra de Deus, manter os nossos cultos devocionais em dia, estarmos envolvidos com a demanda da igreja local, ou seja, estudarmos os conjuntos ou o conjunto de tudo aquilo que compõe a vida cristã. Você pode prestar atenção que as pessoas que apostataram da fé, que sucumbiram na sua vida cristã, se deu porque eles pararam de priorizar as coisas de Deus, leitura bíblica, devocional, vida cristã, no que diz respeito ao envolvimento da igreja, ombreando com o ministério da igreja local, e eles foram então sucumbindo quando deixaram de fazer isso, e hoje talvez não estão nem frequentando mais uma igreja. Então, se você quer ter uma vida cristã robusta, se você quer viver no presente século difícil que está, mas viver de uma forma que agrade o Senhor, então siga, ou seja, compreenda, seja um discípulo do Senhor no sentido de olhar as Escrituras, meditar nas Escrituras e reproduzi-la isto no seu dia a dia. A segunda coisa que precisamos manter no nosso coração para sermos uma pessoa fiel nesses tempos difíceis, Paulo diz aqui que devemos
manter o ensino. Quando ele diz, tu, porém, segue de perto o meu ensino. O ensino aqui é sermos aluno do Espírito Santo. Na priori, o ensino aqui está em nós sermos esta passiva, aprender. Vivemos numa geração onde ninguém quer ser servo, né? Todo mundo quer ser senhor e não queremos ser servo. Se você pretende ter uma vida santa, uma vida cristã que agrade o Senhor, aprenda a ser servo. Se comporte como um aprendiz do ensino da palavra de Deus. Tenhamos, amados, comportamentos de aprendizes, principalmente da palavra de Deus. Sermos obedientes aos pais, obedientes às autoridades, estarmos numa condição de servo e não de senhor. É bom ouvir, meditar, estudar, aprender, sermos nós vasos, recipientes, onde é colocado os valores bíblicos na priori. Caso contrário, nós vamos ter dificuldades de sermos servos fiéis ao Senhor. Muitos comportamentos abruptos que nós temos na vida é porque não queremos ouvir, meditar, aprender. Tudo nós queremos ser Senhor, opinar em tudo e esquecemos de manter-nos quietos. Calai-vos na presença do Senhor. Mantemos-nos aprendizes de fato. Porque senão, amado, como vamos agradar a Deus? A terceira coisa para o cristão, para aqueles que querem de fato viver uma vida de santidade nesses tempos difíceis, observe aí, procedimento. Essa palavra ela está coesa à palavra martúrio, que é a palavra testemunho. Você quer ter uma vida que agrade o Senhor nessa geração difícil? Tenha bons hábitos, comportamento. Esse comportamento está na maneira como nós vamos lidar com as pessoas, como nós abordamos as pessoas, como nós nos comportamos no trabalho, na faculdade, como nós desenvolvemos a demanda da vida, na questão, por exemplo, nossos compromissos, seja ele no casamento, na criação de filhos, respeitando as autoridades, como nós nos vestimos, como nós nos alimentamos, os lugares que nós frequentamos. Tudo isso está agregado aqui, tudo isso, aquilo que é chamado de testemunho. Agregamos os valores, que é chamado então de um caráter. Meus amados, como cristão, precisamos ter um bom testemunho. Não nos deixemos ser levados pelas coisas desse mundo, mas deixemos-nos ser levados pela palavra de Deus. E mantendo esses três aspectos na priori, esses três aspectos aqui, que Paulo diz, seguindo, ensino e procedimento. Isso vai criar uma base para a nossa casa, um alicerce para a nossa casa espiritual, aonde ela vai estar firme para suportar as chuvas torrenciais, os desafios da vida. Nós só vamos ser fortes espiritualmente quando a base da nossa vida for a palavra de Deus. Quando o alicerce da nossa vida for a palavra de Deus. Só assim. E era isso que Timóteo deveria manter na sua vida. E é isto que nós deveremos manter na nossa vida. No próximo vídeo, nós vamos sequenciar esses aspectos que deveremos manter no nosso coração para sermos servo fiel nessa geração difícil.
Que Deus te abençoe.